Existem muitos personagens legais em Peppa Pig, mas tem outros que não são tão bacanas assim. Será que você tem ideia das coisas horríveis que alguns personagens desse desenho já fizeram? Senhor Lobo. No mundo de Peppa Pig, todos os animais vivem em harmonia, mas parece que existem algumas exceções. O Senhor Lobo é uma delas. Ele até pode fingir que é apenas um membro normal da cidade, mas ele já deixou sua sede de sangue escapar algumas vezes, e sempre perto do Papai Pig. Quando o Sr. Lobo se mudou de casa e foi agradecer ao Papai Pig por ter ajudado a construí-la, ele perguntou de forma muito suspeita do que é feita a casa do pai da Peppa. O Papai Pig percebeu que tinha algo de errado e disse que sua casa é feita de tijolos. Esse diálogo faz referência ao conto dos 3 porquinhos, em que o lobo mau vai atrás de uma família de porquinhos para devorá-los. Ele consegue derrubar a casa de palha de um deles com facilidade, mas não consegue derrubar a casinha de tijolos de outro porquinho. Será que o Sr. Lobo queria destruir a residência da família Pig para devorar todos eles? É muito possível que sim, ainda mais porque ele fala mais uma coisa suspeita em outro episódio, onde Papai Pig e Sr. Lobo ficam sozinhos em um bote. Nesta cena, ele, do nada, diz que está com fome e encara o pai da Peppa de um jeito bizarro. Felizmente, o bote chega em terra firme logo depois. Caso contrário, a Peppa poderia acabar ficando sem pai. Por incrível que pareça, ele é apenas um dos 10 personagens mais malvados que você não sabia de Peppa Pig. Se liga porque já tá no ar mais um Teen Vídeos incrível! Senhor Raposo. É preocupante que nesse desenho infantil existam tantos adultos maus. Claro que também temos exemplos de pessoas boas, mas o Senhor Raposo não é um desses exemplos. Até porque o pai do Fred Raposo não é apenas mau, mas é literalmente um criminoso. Existem vários indícios de que o Senhor Raposo é um ladrão foragido pela polícia, provavelmente o maior ladrão de toda Peppa Town. Isso explica o motivo da loja dele ter tantos produtos diferentes, sendo basicamente uma loja que vende de tudo. Todos esses produtos foram roubados de outros lugares. Na delegacia da cidade, podemos ver um cartaz de procurado com um símbolo de raposa idêntico ao símbolo da loja dele. A polícia sabe muito bem que existe uma loja vendendo itens furtados por aí, e até conhece o símbolo da loja. Então talvez seja questão de tempo para o Sr. Raposo ser preso. Ou não, visto que os policiais desta cidade são bem incompetentes. E se você acha que o pai do Fred tem algum código de honra, pode ir mudando de ideia. Quando a escola da Peppa faz um evento para arrecadar dinheiro, ele engana Emily e Santi para obter de graça todas as coisas que ela estava vendendo em sua barraca. Sim, ele não teve a menor vergonha na cara na hora de roubar uma criancinha inocente. Pirata. Se o Sr. Raposo fosse o único ladrão na cidade, Peppa Town até seria segura, mas esse não é o caso, porque também existe o pirata. Nem precisamos explicar quais crimes esse cara comete, né? É autoexplicativo. Ele é um pirata e vive saqueando tesouros por aí. E antes que você diga que os piratas de Peppa Pig são uma versão mais bacana dos que existem na vida real, já que existem várias animações e filmes que os retratam como aventureiros bacanas, vamos deixar bem claro que esse não é o caso no mundo da porquinha. Apesar das crianças brincarem de ser piratas e ninguém ver nada de errado nisso, os adultos deixam claro que os piratas reais são fora da lei, com a Madame Gazela dizendo ao Danicão que ele não pode ser um pirata quando crescer, e os policiais parando o barco do Vovô Pig ao verem que tem uma bandeira pirata nele. Nesse mesmo episódio, os policiais encontram o pirata, que engana os dois para fazê-los pensar que ele é apenas alguém que está brincando de ser pirata. Tanto que o criminoso até fechou o baú de tesouros atrás dele, indicando que todo aquele ouro foi roubado de algum lugar. Peppa. Agora que falamos de um lobo devorador de porcos e 2 ladrões profissionais, chegou a hora de falar de alguém bem pior, a Peppa. Brincadeira, ela não é realmente pior do que eles, mas ainda assim conta com vários momentos em que age de um jeito nada legal. A porquinha pode ser divertida quando quer, porém tem momentos em que ela demonstra ser muito teimosa, egoísta e insensível. Por onde começamos? É até difícil decidir, mas vamos iniciar falando do bullying recorrente que Peppa faz, com o próprio pai. Sim, o Papai Pig. Esse pai amoroso que trabalha no ramo da engenharia para sustentar sua família e dar a melhor vida possível aos seus filhos, é constantemente vítima de piadas ofensivas feitas pela Peppa. Ela o chama de papai bobinho, por ele ser meio desatento às vezes. Mas o pior é quando Peppa decide zoar o tamanho da barriga dele. Quando o Vovô Pig constrói uma casa na árvore para Peppa e George, ela decide fazer com que a senha para entrar na casinha seja o barrigão do papai. O Papai Pig ficou visivelmente desconfortável com todo mundo tendo que dizer isso para entrar na casinha. E foi ainda pior
quando ele próprio teve que dizer isso. Essa nem de longe foi a coisa mais terrível que Peppa fez, pois ela também já tratou a Suzy, sua melhor amiga, de péssimas formas. Desde desligar na cara da ovelha porque ela sabia assobiar, ao contrário da própria Peppa, até acusá-la injustamente de trapacear num jogo apenas por birra. Essa acusação fez as duas pararem de ser amigas, e a Peppa se recusou a aceitar que estava errada até o último segundo. Elas só voltaram a ser amigas quando o Papai Pig fez ambas pedirem desculpas ao mesmo tempo, apesar de a Peppa ter sido a única errada na história. Ou seja, foi um pedido de desculpas da boca pra fora. Se você também acha que a Peppa é muito levada, comente aqui embaixo #malvada. Suzy, não vamos fingir que a Suzy é 100% vítima da Peppa. Na verdade, essas duas são melhores amigas justamente por ambas terem personalidades complicadas. A ovelhinha também é bem teimosa e ainda mais insensível que a Peppa. Vemos isso quando a tartaruga da Dra. Hamster acaba ficando presa em uma árvore, porque, ao ver isso, Suzy simplesmente dá a sugestão de derrubar a árvore. Essa era uma péssima ideia, já que a tartaruguinha provavelmente perderia a vida na queda. Mas Suzy ficou bem triste por sua sugestão ter sido recusada e continuou teimando em falar para derrubarem a árvore, mesmo quando várias outras pessoas ficaram presas em cima da árvore por terem tentado resgatar a tartaruga. Na verdade, ela tinha ficado ainda mais animada em derrubar a árvore depois que várias pessoas subiram nela, o que levanta a possibilidade de que ela não estava dando aquela sugestão por ser ingênua. Parecia que Suzy secretamente queria que a tartaruga e todos os outros se machucassem ou até perdessem a vida na queda da árvore. Será que a melhor amiga da Peppa, na verdade, é uma psicopata? Senhor Batata. O apresentador adorado pelos personagens da série costuma ser considerado um cara bacana, mas o Senhor Batata não é tão legal quanto quer parecer. Dá pra ver isso quando ele recebe o desenho do Papai Pig feito pela Peppa em seu programa. Ao invés de apenas elogiar o desenho, o Senhor Batata simplesmente diz que o Papai Pig precisa fazer exercícios. Até ele faz bullying com o coitado. É bem estranho que o Senhor Batata, que tem uma aparência diferente de praticamente todo mundo por ser um vegetal ao invés de um animal, tenha a insensibilidade de falar mal da aparência de outra pessoa. Ele provavelmente sofreu preconceito no passado, então deveria saber que esse tipo de comentário pode machucar. O pior é que o Senhor Batata falou isso em rede nacional, humilhando o Papai Pig para todo o país. Senhor Touro, se tem alguém que merece a coroa de estraga-prazeres de Peppa Pig, esse alguém é o Senhor Touro. Ele é outro que é legal na maior parte do tempo, mas tem certos momentos em que o Senhor Touro demonstra ser um verdadeiro idiota. Por que, você pergunta? Acontece que ele acha que pode demolir qualquer lugar quando quiser. Quando a Peppa leva a peixinha Gold para a clínica veterinária da Dra. Hamster, o Senhor Touro simplesmente surge do nada com várias máquinas de demolição, dizendo que está construindo uma estrada e vai ter que demolir a clínica. Sim, ele avisou isso só depois de já ter começado o processo, sem nem ter pedido permissão para a Dra. Hamster antes. Dani Cão. O caso do cãozinho que estuda com a Peppa é curioso, porque ele não tem a intenção de ser mal, mas seus comentários sempre acabam magoando os outros. É como se ele não tivesse nenhum filtro na hora de falar. No episódio em que Madame Gazela diz para todos trazerem um animal de estimação para a escola, a Zoe decide que vai trazer o seu macaco de pelúcia. Isso é bem fofo, mas aí o Dani quebra o clima dizendo que aquilo é uma pelúcia e não um animal de verdade. Já quando a Peppa zoa o George por ele usar uma bicicleta pequena, o Dani, inocentemente, comenta que a Peppa ainda usa rodinhas, e essa fala a pegou de surpresa. Mas sejamos sinceros, a porquinha mereceu. O botão de inscrição tá piscando só pra você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. George. A maldade talvez seja coisa de família. Não sabemos se é por ser irmão da Peppa, mas o George também é uma criança muito malvada de vez em quando. Em vários episódios, ele faz uma bagunça danada, como quando derruba cereal no chão e fica brincando com a comida. Uma total falta de respeito. A mamãe Pig fica toda suja tentando limpar isso, e sabe o pior? Ele ainda continua brincando com a comida logo depois. Mas a mamãe e o Papai Pig são, em parte, culpados por essa atitude do menino, já que ele raramente recebe um sermão por agir desse jeito. No episódio em que George conheceu Richard Coelho, ele também foi um babaca.
destruindo o castelo de areia do seu futuro melhor amigo por nenhuma razão em específico. Quando Richard se vingou destruindo o seu castelo, o George começou a chorar, como se não merecesse passar pelo mesmo que o coelho passou. Richard Coelho. Sim, o Richard também não é flor que se cheire. Apesar de ser um coelhinho querido, ele tem seus momentos de rebeldia, principalmente quando está acompanhado pelo George. Certa vez, ele e o George tomaram conta do quarto da Peppa para brincar de luta de dinossauro, fazendo uma bagunça que deixou a porquinha muito desconfortável. Imagina o quão folgado você precisa ser para fazer esse caos todo em uma casa que nem é sua. É provável que ele só tenha agido assim por estar acompanhado pelo George, que deve estar sendo uma má influência. Mas a verdade é que o Richard está se tornando um coelho muito levado. A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!